Estas eleições, os militantes vão eleger o seu novo presidente. Esta eleição tem de ser encarada com muita responsabilidade, na medida em que o Partido Social Democrata dos Açores tem de se afirmar definitivamente como uma verdadeira alternativa ao Partido Socialista, sem subterfúgios, sem amarras, sem medos e sem predomínio de uns em benefício de poucos, na governação da região autónoma dos Açores. Nos últimos 6 anos, o PSD Açores não conseguiu afirmar-se perante o povo dos Açores como um partido de poder, não tendo a sua atuação sido mobilizadora para a sociedade açoriana, motivo pelo qual averbou 5 derrotas eleitorais consecutivas. O meio inconformismo perante este cenário confrangedor originou a minha candidatura à liderança do PSD Açores. Já afirmei que a minha candidatura é a favor de todos os militantes do nosso partido e de todos os açorianos, mas sempre contra todos os vícios políticos, contra as elites instaladas e contra o carreirismo profissional da política. Por isso, apresentei a minha candidatura com ideias e um projeto credível, não só para dentro do partido, mas com uma maior ambição, a de devolver a todos os açorianos a dignidade de vida que bem merecem e fazer com que a região autónoma dos Açores obtenha todas as condições para progredir, evoluir e consubstanciar-se numa coesão regional capaz de motivar mais riqueza no fortalecimento de uma economia próspera, robusta e sustentável. Sou advogado há 20 anos. Não preciso da política para viver, motivo pelo qual encaro-a como uma nobre missão para o bem coletivo. Afirmo que a política tem de ser feita de forma profissional, mas não precisamos de profissionais da política. Tratando-se de eleições eternas, não farei referências depreciativas a qualquer candidatura no maior respeito pelos militantes e família social-democrata. Mas isso não impede que se analise as mesmas, sobre os factos e propositura, em defesa do bom nome do PSD Açores e dos padrões de seriedade que nos são exigidos enquanto democratas. O PSD Açores tem de se constituir como uma verdadeira alternativa ao Partido Socialista. E por esse facto, a credibilidade terá que ser exemplar para transmitir aos açorianos a confiança que os mesmos proclamam. Neste quadro, importa darmos o exemplo não iludindo nem subestimando a inteligência dos açorianos, sob pena de perdermos a nossa credibilidade. Foi pedido elevação no debate político pela candidatura de Alexandre Gaudêncio, que subscrevo e acrescento que tem sido sempre esse o meu código de conduta. Mas a elevação no debate político não se circunscreve apenas à partilha e confronto de ideias. Ela é, sobretudo, a base do respeito mútuo, quer entre intervenientes para os militantes e açorianos, sustentada nas atitudes de quem se submete a sufrágio. As palavras transmitem as ideias e as atitudes confirmam as intenções. A elevação no confronto político não se aplica apenas no âmbito discursivo sob a forma e conteúdo. Ela vincula-se na atitude consequente, na consistência e na credibilidade. Não se pode pedir elevação no combate político apenas como escudo protetor para se evitar discutir a verdade dos factos e sonegar a propositura. Neste momento, existem 2 candidaturas, ambas legítimas de acordo com os estatutos do partido e ambas com orientações diferentes. Não há que ter receio de assumir a orientação nuclear do motivo de cada candidatura. Os açorianos merecem e os sociais-democratas exigem uma clarificação sobre essas motivações e orientações. Na verdade dos factos e em defesa da legítima assunção da transparência, deve estar implícita a lealdade para com os militantes e a valorização dos mesmos, bem como o respeito pelos açorianos. Em benefício do bom nome do PSD Açores, é exigida às 2 candidaturas que expliquem as dúvidas que se instalaram nos militantes para evitar conversas de corredor e rumores prejudiciais ao partido. O que é da justiça será da justiça, o que é da política será dos políticos e o que é do interesse do partido será decidido pelos militantes. Alexandre Gaudêncio declarou que a sua candidatura não é uma candidatura de continuidade da linha política de Duarte Freitas. Ora, tal não corresponde à verdade. E os factos falam por si. O meu adversário político só apresentou a sua candidatura depois do ainda presidente do partido anunciar
que já não era candidato. Alexandre Gaudêncio foi secretário-geral e é o atual primeiro vice-presidente do PSD Açores e presidente do PSD de São Miguel. Nestas qualidades, foi coautor de toda a atuação política de Duarte Freitas. É preciso afirmar com clareza que Duarte Freitas e Alexandre Gaudêncio são duas faces da mesma moeda política que conduziu o PSD Açores a 5 derrotas eleitorais consecutivas nos últimos 6 anos nos Açores e que originou um estrondoso conflito intergeracional dentro do partido ainda por resolver. Os açorianos merecem uma explicação deste contrassenso e os sociais-democratas exigem uma clarificação. Alexandre Gaudêncio deixou o cargo de secretário-geral do partido, alegando indisponibilidade de tempo com o facto de ser presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Agora, refere que, caso ganhe as eleições, pretende acumular a presidência da Câmara com a presença do partido. Das duas uma. Ou entende que a presença do PSD Açores dá menos trabalho do que ser secretário-geral, ou então perspectiva ter muito menos trabalho na Câmara Municipal que preside. Os açorianos merecem perceber esta inconstância e incongruência e os militantes exigem um completo esclarecimento. E as perguntas que todos os militantes colocam são as mais elementares. Como é que se pode construir uma verdadeira alternativa ao Partido Socialista nos Açores para o Governo Regional em part-time? E como se governa uma Câmara Municipal no tempo restante? Tenho a profunda convicção que a presidência do Partido Social Democrata dos Açores, para ganharmos as eleições legislativas regionais de 2020, tem de ser exercida a tempo inteiro. O Presidente do Partido tem de estar presente em todas as freguesias, em todos os concelhos, em todas as ilhas da região autónoma dos Açores. Alexandre Gaudêncio, que agora fala na valorização e em defesa dos militantes do Partido Social Democrata dos Açores, foi, na qualidade de Presidente do PSD de São Miguel, o primeiro responsável em 2016 pela elaboração das listas a candidatos a deputados por esta ilha, tendo colocado 2 candidatas oriundas do Partido Socialista nos primeiros 6 lugares, empurrando os militantes do PSD Açores para trás, designadamente para lugares não elegíveis, originando mais uma derrota em São Miguel do nosso partido. Perante estes factos, não se pode agora reescrever a história como pretende o meu adversário político. É preciso apontar, com elevação, é certo, os erros e contradições do pensamento e da ação política do nosso adversário nestas eleições eternas do PSD Açores. Nunca deixarei de o fazer em benefício do imprescindível esclarecimento dos militantes do partido. Sempre com elevação, é certo. Posto isto, saliento que a minha candidatura assenta na circunstância de querer trabalhar a tempo inteiro ao lado dos militantes do PSD Açores na construção, em conjunto, do objetivo de ganhar as eleições legislativas regionais dos Açores de 2020. E foi na égide deste pensamento que iniciei a minha caminhada à liderança do PSD Açores, caminhada esta plena de convicção, apresentando como primeira medida, contra este estado de letargia do Governo Socialista, liderado por Vasco Cordeiro, a apresentação de uma moção de censura. Moção de censura esta que já teve uma primeira subscrição, vinda do próprio Governo Regional do Partido Socialista, com a apresentação do primeiro plano de combate à pobreza e exclusão social dos Açores. É caso para dizer que os sucessivos governos socialistas levaram 22 anos a criar pobreza e a combater a criação de riqueza, assumindo agora o falhanço das suas políticas com a apresentação deste plano. O Partido Socialista governa a região autónoma dos Açores há 22 anos. Ao longo de todo este tempo, nunca foi confrontado com uma única moção de censura, apesar dos inúmeros erros e resultados desastrosos que caracterizam a sua ação governativa neste quase um quarto de século. Trata-se de uma situação praticamente sem precedentes dos sistemas parlamentares europeus. Veja-se, a título de exemplo, que ao longo dos últimos 43 anos foram apresentadas 28 moções de censura na Assembleia da República. As moções de censura constituem o momento de debate político por excelência. Permitem confrontar os governos com os seus erros e insuficiências e apresentar soluções alternativas de governo. Promovem mudanças na ação governativa nas áreas sinalizadas pela oposição. Neste sentido,
As moções de censura possuem potencial para promover as reformas necessárias para combater os indicadores mais favoráveis apresentados pelos governos. Em síntese, as moções de censura constituem um mecanismo parlamentar muito útil para atacar a inércia e o imobilismo governamental. A história demonstra que, em última análise, dificultam a perpetuação de hegemonias partidárias de natureza ineficiente e clientelar. Neste contexto, não se compreende as razões pelas quais se abdicou, durante tanto tempo, de censurar os governos socialistas. Vivemos há 22 anos sob a égide de um único partido, de um único pensamento, de uma única forma de agir e de governar a nossa região autónoma. Reafirmo que o governo regional do Partido Socialista, cada dia que passa, revela a falta de motivação e de engenho para elevar os Açores a outros patamares de progresso que tanto necessitamos. Neste momento, enquanto na generalidade dos países europeus verificamos sinais animadores de recuperação económica, nos Açores assistimos precisamente ao contrário. Os nossos sectores primários estão a definhar. A agricultura e as pescas estão a passar por um momento de crise e não se vislumbra qualquer solução por parte do atual governo para a ultrapassar. A dívida do sector público e empresarial regional continua imparável, acumulando um passivo de vários milhões de euros, e o governo regional não consegue estancar a acentuada crise financeira que assola as contas públicas da região. A situação agrava-se com a assustadora lista de espera de cirurgias na saúde, com o facto de termos a mais alta taxa de abandono escolar do país. Perante os humilhantes índices de pobreza e de dependentes do rendimento social de inserção, com o trabalho precário e perante as fragilidades nos transportes aéreos e marítimos de passageiros e de carga. O mesmo se diga em relação aos índices de consumo de drogas mais altos do país, aos índices de violência doméstica extremamente elevados e ao inaceitável número de dependências de casos de álcool. Ao fim de 22 anos de governação do Partido Socialista, assistimos a tudo isto e a discussão política regional atual centra-se no plano de combate à pobreza e exclusão social nos Açores. Por isso, a atuação do Governo Regional do Partido Socialista ao longo destes 22 anos merece censura. E sim, o Governo Regional tem de fazer muito melhor. Tem esse dever e essa missão. Deve ter esse propósito imperioso. A lista de razões que justificam a censura ao Governo Socialista é demasiado vasta para aqui se poder descrever de uma forma pormenorizada. Mas importa apresentar mais uma razão para promover uma moção de censura: confrontar o Presidente do Governo Regional com as suas responsabilidades políticas. A moção de censura acabará com o estado de fuga permanente ao debate político em que se encontra há quase 6 anos Vasco Cordeiro. Com a moção de censura que anunciei, pretende iniciar uma nova forma de fazer oposição por parte do PSD Açores, mais contundente, mais empenhada, mais proponente e mais próxima dos problemas reais das pessoas. Recusa a ideia de que nos Açores o poder se ganha esperando apenas que o outro perca. O PSD que quer construir não vai esperar apaticamente pelo destino. Temos a obrigação de fazer como sempre fez o povo dos Açores ao longo dos séculos: trabalhar, semear e colher. Exercer o poder nos Açores não pode ser um golpe do destino ou resultar do acaso de estar no sítio certo e no momento certo. Acredito no poder do mérito e nas virtudes do trabalho e da superação. O PSD que quer liderar deve impor-se pela validade das suas propostas e pela força da sua determinação. Tudo temperado pela coragem de enfrentar o poder, olhos nos olhos, doa a quem doer. Para combater esse estado de coisas e criar as rupturas necessárias deste ambiente hostil de governação socialista, teremos que ir à raiz do problema e encontrar soluções. Estas soluções já estão resumidas e muitas delas inscritas no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Temos de rever e aprofundar este Estatuto para que se estabeleça compromissos sérios e credíveis com os açorianos e para os açorianos. Uma reforma e aprofundamento da autonomia não pode ser para os políticos. Ela tem de ser, indubitavelmente, dos açorianos e para os açorianos.
este será um dos meus compromissos. Os 6 anos do Governo Regional do Partido Socialista caracterizam-se pela estagnação e mesmo retrocesso no processo de evolução e aprofundamento do autogoverno dos Açores. Não existe uma única área, em que a autonomia política dos Açores se tenha aprofundado. Em todas as questões autonómicas relevantes debatidas nestes últimos anos, a região não avançou, tendo perdido mesmo todas as batalhas. Não faltam exemplos, como o caso do Mar dos Açores, cuja gestão é exigida pelo Estado português, a falta da assunção de responsabilidades por parte do Estado no processo de descontaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira. No caso da construção do novo estabelecimento prisional em São Miguel, que é uma responsabilidade do Estado, que o mesmo que não concretiza, ou, ainda mais recentemente, no caso da educação, relegando para a República a decisão final sobre o descongelamento e reposição da carreira docente para copiarmos depois aqui nos Açores. Isto significa acorrentar o processo de decisão regional às conjunturas e às opções políticas de Lisboa. Significa abdicar voluntariamente das competências autonómicas que foram confiadas ao povo dos Açores. Em nenhuma destas áreas a região registrou qualquer progresso prático. O atual Presidente do Governo Regional não se consegue afirmar no contexto nacional. Os dossiês de litígio com a República internizam-se, sem que isso seja possível alcançar qualquer progresso válido. Em relação ao adquirido autonómico, a verdade é que o Governo Regional Socialista constitui um obstáculo à regulamentação das matérias em questão e é preguiçoso na criação de legislação regional. A produção legislativa dos governos de Vasco Cordeiro representam apenas 40% da registada nos governos que o antecederam. O Partido Socialista chumbou todas as propostas de aprofundamento da autonomia açoriana apresentadas pela oposição política no Parlamento dos Açores e inviabilizou todas as formas políticas ao longo das últimas 2 legislaturas. Veja-se o caso da criação dos partidos regionais. Vasco Cordeiro diz agora que é a favor da criação dos partidos regionais, quando o seu Partido Socialista votou no Parlamento dos Açores contra o fim da proibição dos partidos regionais. No culminar desta embrulhada política, Vasco Cordeiro mandou criar uma comissão parlamentar, a Severa, somente para blindar qualquer tentativa de se reformar o processo autonómico nos Açores. Tanto é que a mesma comissão está apresentada, pouco ou nada avançou. Defende que o PS dos Açores deve apresentar uma ideia ambiciosa de aprofundamento de autogoverno dos Açores. Um projeto que exercite todas as competências estatutárias atuais e avance na afirmação da autonomia política dos Açores. O país encaminha-se para um processo de descentralização regional. São cada vez mais numerosas as vozes que reivindicam uma autonomia para o interior e periferias do país. Neste novo quadro evolutivo, o Estatuto Político das Autonomias Regionais Insulares tenderá a ficar esbatido num quadro nacional crescentemente descentralizado e repleto de pequenos poderes regionais. Neste contexto, os Açores devem reivindicar, enquanto povo dotado de uma entidade política, cultural e histórica própria, um estatuto constitucional que o diferencie muito claramente do resto do território nacional e o situe claramente acima, do ponto de vista competencial e constitucional, das novas entidades autonómicas do território continental do país. Os Açores não podem correr o risco de serem apenas mais um na multidão de novos territórios dotados de alguma autonomia. Defende um projeto de aprofundamento de autogoverno dos Açores que ambiciona aumentar os níveis de autonomia política e aposta também no aumento da nossa autossuficiência económica. Temos um conjunto de recursos muito significativos que se encontram em grande medida por explorar e muito condicionados por um sistema económico asfixiado pelo poder socialista. Liberto das políticas impostas pelo Partido Socialista, os Açores têm todas as condições para se afirmarem como uma região extremamente próspera e competitiva. A nossa imensa e bem-sucedida diáspora da América do Norte constitui uma garantia firme de que é possível internacionalizar a nossa economia e captar investimentos muito significativos. A abertura do nosso sistema político à participação da diáspora açoriana e a criação de um sistema educativo bilingue, português e inglês, à semelhança do que sucede em quase todos os países da Europa do Norte, sinaliza a nossa prioridade de unir o povo açoriano que reside nas nossas ilhas e nas comunidades imigrantes, uma comunidade de quase 3 milhões de pessoas. O nosso projeto de autogoverno açoriano representa uma nova etapa.
mais competências no plano político, autossuficiência económica, integração económica e política de toda a comunidade açoriana. Representa uma nova ambição, uma nova escala no processo de aprofundamento do autogoverno do povo açoriano. Defende, por isso, a extinção do cargo de representante da República, passando os seus poderes a serem exercidos diretamente pelo Sr. Presidente da República. A criação dos partidos regionais. A possibilidade de candidatura de listas subscritas por cidadãos independentes para o Parlamento dos Açores, quebrando assim o monopólio partidário no acesso aos lugares da democracia representativa. Consagrar o sistema de listas eleitorais abertas no âmbito das eleições para o Parlamento dos Açores, no sentido de permitir que os cidadãos possam ordenar livremente os candidatos propostos pelos partidos e para as listas independentes. Defender a participação direta das populações na construção e definição dos planos e orçamentos regionais, através da criação dos orçamentos participativos regionais. A redução do número de deputados a eleger para o Parlamento dos Açores. Promover a alteração da Constituição do Estado português, no sentido de tornar possível a eleição de deputados ao Parlamento dos Açores no âmbito da nossa diáspora. Ampliar o regime de incompatibilidades no âmbito do exercício de cargos políticos. Criar um círculo eleitoral próprio para os Açores no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu. Esta será uma das muitas mensagens que quero passar a toda a família social-democrata e a todos os açorianos, num périplo por todas as ilhas dos Açores que iniciarei já amanhã, dia 31 de agosto, na esperança de todos juntos constituirmos uma verdadeira alternativa ao Partido Socialista no governo da região autónoma dos Açores. Conto com todos os militantes do PSD Açores, simpatizantes e todos os açorianos. E no exercício pleno da democracia, convido o meu adversário político das eleições eternas do PSD Açores para debater em qualquer meio de comunicação social ou em qualquer fórum partidário estes outros assuntos de veras importantes para o nosso partido e para o futuro da região autónoma dos Açores. Muito obrigado.